Há momentos em que tudo parece parado. A vida trava, o ambiente já não faz mais sentido. Você ora, mas não sente o mesmo. Faz o que sempre funcionou, mas nada flui. É como se a graça tivesse se retirado, mas você ainda estivesse insistindo em ficar. E o que muitos não percebem é que o problema não é o inimigo. É a permanência em um tempo que Deus já encerrou. Deus já se moveu, já te chamou para o novo, mas você está preso ao que era. Como Samuel, que chorava por Saul mesmo depois de Deus já tê-lo rejeitado. Como Elias, que permaneceu junto ao ribeiro mesmo quando a água já tinha secado. Como o povo de Israel, que insistia em dar voltas no deserto quando já era tempo de entrar na terra prometida. A pergunta que o Espírito Santo faz hoje é simples: você ainda está onde eu estive? Ou já se moveu para onde eu estou? Neste vídeo, vamos explorar 7 sinais claros de que você pode estar espiritualmente preso em uma estação que Deus já encerrou. E mais importante ainda, como sair desse lugar e entrar no novo que Ele já preparou. Porque há algo esperando por você, mas só do lado de fora dessa prisão invisível. Há lugares que já foram sagrados, ambientes onde você sentia a presença de Deus, onde houve cura, libertação, transformação, mas que agora se tornaram apenas um cenário repetido. O que antes era altar, agora é zona de conforto. Oração que antes fluía, agora é mecânica. O ministério que antes te quebrava, agora te prende. A relação que antes era resposta, hoje é prisão. Isso acontece quando Deus já se moveu, mas você ficou preso ao lugar da última manifestação. Elias viveu isso. Em 1 Reis 17, Deus o envia ao ribeiro de Querite e ordena que ele beba da água e receba alimento dos corvos. Era um lugar de provisão. Mas no verso 7, o texto diz: mas, passados dias, o ribeiro secou, porque não chovia sobre a terra. E aí vem o detalhe. Elias continuava lá, mesmo com o ribeiro seco. Deus o abençoou naquele lugar por um tempo, mas não o chamou para fazer morada ali. Quando a estação mudou, Deus falou de novo: levanta-te, vai a Sarepta. Reis 17:9. Mas quantas pessoas permanecem onde Deus já não está mais operando? Quando você insiste em viver num ambiente onde a unção cessou, você substitui presença por lembrança. E memória não sustenta. Muitos estão emocionalmente presos em altares antigos, tentando reviver momentos que já cumpriram seu propósito. A unção de ontem não alimenta o chamado de hoje. E às vezes, Deus deixa o ribeiro secar não por castigo, mas para te mover. Porque Ele sabe que se o recurso continuar fluindo, você nunca sairá do lugar que era temporário. Então a pergunta é: você está onde Deus ainda está te usando? Ou onde Ele já usou? O lugar onde Deus agiu não é o lugar onde Ele sempre agirá. O mover não está preso ao cenário, está preso à obediência ao próximo passo. Nem toda perda foi o inimigo. Nem todo fim é fracasso. Há capítulos que Deus encerra por amor. Mas a alma, teimosa, tenta continuar escrevendo o que já não tem mais linha. É possível estar lutando para sustentar algo que o céu já decretou como finalizado. Uma amizade, um relacionamento, uma oportunidade, uma fase, um ministério. E por mais que você ore, insista, jejue, parece que nada mais se move. Talvez seja porque Deus já encerrou esse tempo. Foi exatamente o que aconteceu com o profeta Samuel. Ele havia ungido Saul como rei, investiu tempo, orações, confiança. Mas Saul desobedeceu, e Deus o rejeitou. Mesmo assim, Samuel continuava chorando por algo que já havia terminado. Até que Deus disse em 1 Samuel 16:1: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Enche o teu vaso de azeite, e vem, enviar-te-ei a Jessé. Deus estava dizendo: eu já segui. Você que está preso. Às vezes, o coração se apega ao que Deus usou, mas não aceita quando Ele muda o plano. Mas o amor de Deus também se expressa ao nos retirar do que não serve mais. Ele sabe que, se deixasse por nossa conta, continuaríamos insistindo em coisas que nos limitam, que secam nossa fé, que adoecem nossa alma. E por isso, Ele fecha portas que você ainda queria manter abertas. O segredo aqui não é resistir, mas discernir. Discernir o tempo. Discernir o mover. Discernir a direção. Porque enquanto Samuel estava apegado ao passado de Saul, Davi já estava pronto no campo.
E o novo de Deus só se revela para quem está disposto a soltar o antigo. A pergunta é: você está pedindo para Deus restaurar algo que Ele mesmo encerrou? Cuidado para não chamar de ataque aquilo que na verdade foi livramento. Nem toda disciplina espiritual é saudável. Quando você faz por hábito, mas não por resposta. Quando a oração é uma repetição vazia. Quando o jejum virou ritual. Quando a leitura da Bíblia não provoca mais transformação. É hora de parar e perguntar: será que eu estou apenas repetindo o que Deus já encerrou? A fidelidade a Deus nunca deve ser confundida com apego ao velho. Deus é imutável em essência, mas é dinâmico em direção. E há momentos em que Ele chama para o novo, mas o coração insiste em permanecer no conforto do conhecido. Como Marta, em João 11. Quando Jesus chega, ela diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ela cria no que Jesus podia fazer antes, mas não conseguia enxergar o que Ele queria fazer agora. O milagre já estava na frente dela, mas sua fé estava presa ao tempo antigo. Muitos vivem assim, usando fórmulas antigas para problemas novos. Fazem o que sempre fizeram, achando que isso é fidelidade. Mas Deus já está pedindo outra postura. Porque há momentos em que Deus muda a forma para ampliar a fé. Como quando Ele mandou Moisés falar com a rocha e não bater nela novamente. Moisés não percebeu a mudança e foi impedido de entrar na terra prometida. Deus não queria mais repetição. Queria sensibilidade ao novo comando. A rotina que antes te protegeu agora pode estar te aprisionando. O que te alimentou ontem pode não te sustentar hoje. A pergunta é: sua vida espiritual está viva? Ou só funcionando no automático? Porque o novo de Deus só se manifesta quando você deixa de agir por padrão e passa a responder por direção. Às vezes não é o ambiente, não é o ministério, nem a fase da vida, é quem está com você. Deus já falou que é hora de sair, mas você ainda está preso por lealdade emocional a pessoas que não querem crescer. E é aqui que muitos ficam travados, por medo de decepcionar, por medo de parecer ingrato, por acreditar que caminhar com Deus significa carregar todo mundo junto. Mas a verdade é que nem todos têm fôlego para a sua próxima estação. Abraão teve que se separar de Ló. Enquanto andavam juntos, havia conflito, divisão, tensão. E, somente depois que Ló se afastou, é que Deus diz em Gênesis 13:14: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás. Em outras palavras, a visão de Abraão só se expandiu quando ele soltou o que precisava soltar. Deus não vai revelar o novo enquanto você estiver preso ao antigo por conveniência emocional. E não se trata de rejeição, trata-se de alinhamento. Jesus amava a todos, mas só subia ao monte com 3, porque há lugares onde a unção exige separação. O problema é que muitos ficam presos a ciclos, conversas, alianças e até ministérios que Deus já te chamou para sair há muito tempo. Por isso vivem em confusão espiritual, porque estão cercados por quem só entende o que você foi, e não o que Deus está fazendo em você agora. A pergunta é: você está parando por amor aos outros, ou avançando por obediência a Deus? Às vezes, o mover que você espera só virá depois da separação que você evita. A mente tem um jeito cruel de nos convencer a ficar, mesmo quando o coração já grita que é hora de sair. Porque o conhecido, mesmo desconfortável, parece mais seguro do que o desconhecido onde Deus quer te levar. Você já viu esse ciclo? A pessoa reclama da situação, chora, ora pedindo mudança. Mas quando Deus abre a porta, ela hesita. Ela paralisa, porque sair exige coragem. E coragem nem sempre é ausência de medo. É obediência maior do que o medo. O povo de Israel é o maior exemplo disso. Deus tirou o povo do Egito com mão forte, sinais, milagres. Mas o Egito não saiu deles. Em Números 14:4, eles disseram: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Eles estavam a caminho da promessa, mas preferiam o cativeiro conhecido do que a liberdade que exigia fé. Quantas pessoas hoje estão espiritualmente estagnadas por causa desse mesmo medo? Sabem que Deus está chamando para algo novo, mas a mente pergunta: e se não der certo? E se for pior? E se eu me arrepender? Mas o verdadeiro perigo não está no que você não conhece, está em continuar onde Deus já não te sustenta mais. Pedro só conheceu o sobrenatural quando saiu do barco.
Enquanto ficou dentro, estava seguro. Mas não andava sobre águas. Deus não te chamou para sobreviver na zona de conforto. Ele te chamou para viver pela fé. A pergunta é: você está no lugar certo? Ou apenas no lugar que te dá menos medo? Porque fé não é onde você se sente seguro. Fé é onde Deus te chama, mesmo que tudo pareça incerto. Tem momentos em que o corpo está presente, mas a alma já foi embora faz tempo. Você ainda está naquele lugar, ainda nessa rotina, ainda nesse relacionamento, ainda nesse ministério. Mas dentro de você, algo já não se conecta mais. Você se esforça para continuar sorrindo, para manter a aparência, para repetir o que sempre fez. Mas no fundo, sua alma grita em silêncio: eu não pertenço mais aqui. Esse é um sinal espiritual claro de que Deus já encerrou esse ciclo, mas você ainda não respondeu. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. Eles tinham saído do Egito fisicamente, mas no coração ainda estavam presos lá. Quando vinham as dificuldades, eles diziam: melhor era termos ficado no Egito. E esse apego invisível os impediu de entrar na terra prometida. Deus não quer só tirar você de um lugar. Ele quer libertar sua alma do lugar. Mas isso exige uma decisão. Deixar o que ficou para trás, de fato, para trás. Filipenses 3:13 diz: esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Você pode estar vivendo no passado com o corpo no presente. E isso gera angústia, gera confusão, porque a sua alma já não se alimenta mais onde você está. A paz que você sentia desapareceu. A direção que você tinha cessou. E por mais que tente forçar o pertencimento, você sabe, Deus já te chamou para outro lugar. A pergunta é: você vai continuar fingindo que ainda funciona? Ou vai responder ao que sua alma já sabe? Toda estação tem um fim. E quando Deus já encerrou uma fase, a responsabilidade de sair é sua. Você pode ter recebido a revelação, ter sentido o incômodo, ter ouvido a voz de Deus, ter visto todos os sinais, mas nada muda até que você se mova. E é nesse ponto que muitos travam, porque esperam que Deus faça tudo. Mas Deus não atravessa a porta por você. Ele abre, ele mostra. Mas você precisa decidir sair. O povo de Israel estava diante do Jordão. A terra prometida estava logo ali. Mas enquanto os pés dos sacerdotes não tocaram as águas, nada aconteceu. Josué 3:13 diz: as águas do Jordão se cortarão e pararão de correr. Mas só depois que os pés pisaram, ou seja, o milagre esperava por uma decisão. E é isso que talvez você precise agora. Sair, romper, mover-se, não emocionalmente, não impulsivamente, mas espiritualmente, com direção, com fé. Às vezes, isso significa encerrar ciclos. Outras vezes, significa começar o que você está adiando há anos. Talvez seja tempo de pedir demissão, ou finalmente estudar o que Deus te mandou. Sair de uma relação onde Deus já não habita, ou iniciar um ministério que o céu já colocou em seu coração. Deus não quer que você fique preso no tempo antigo. Ele quer te mover para algo maior. Mas o próximo passo é seu. Você percebeu? Talvez o que mais te cansa hoje não seja a luta em si, mas o fato de estar lutando num tempo que já acabou. Deus não te chamou para viver de memórias, nem para permanecer onde Ele apenas passou. O tempo em que você está pode ter sido um lugar de milagre, de crescimento, de transformação, mas agora pode estar sendo um lugar de estagnação, porque a unção que te trouxe até aqui não é a mesma que vai te levar até onde Deus quer. E talvez, hoje, o céu esteja te dizendo o mesmo que disse a Samuel. Até quando? Até quando você vai insistir em permanecer onde a graça já cessou? Até quando você vai adiar a decisão que Deus já confirmou dentro de você? É tempo de sair. Sair da zona de conforto. Sair da prisão invisível do medo, do apego, da falsa lealdade. Deus está te chamando para algo novo. E o novo começa com um passo. Se essa palavra falou com você, escreva aqui nos comentários: eu decido sair do tempo que Deus já encerrou. Isso não é só uma frase, é uma declaração profética. É você dizendo ao céu: Senhor, eu vou avançar. Compartilhe essa mensagem com alguém que você sabe que também precisa sair de um ciclo antigo.
E se você ainda não se inscreveu no canal Reflexões e Bíblia, clique agora no botão. Aqui, você encontra direção, transformação e presença de Deus em cada palavra. Que o Senhor te fortaleça e te leve do tempo velho ao propósito novo. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.